E aí galera, professor Andreas na área, cheguei para mais uma aula aqui e essa aula de agora a gente vai falar nada mais, nada menos do que o que rege, olha só, o que rege o nosso planeta hoje. O nosso planeta hoje é regido por um conceito de física que é isso aqui, ó, indução eletromagnética. Ih, professor, parece difícil aí, não é, cara, não é e é muito legal. Por que eu falo que ele é regido, o nosso planeta é regido por esse conceito? Porque é o seguinte, ó, 99% da energia gerada, entre aspas, neste planeta é por indução. E aquele 1% é questão de energia solar, essas coisas assim que a gente está começando a dar mais valor, né? Mas, cara, é ímã. A gente gera energia através de ímã. E quem entendeu isso e nos mostrou foi um tal de Michael Faraday. Michael Jackson? Não, Michael Faraday. Michael Faraday ele fez um experimento que provou que dá para você gerar energia elétrica, dá para você gerar corrente elétrica através de ímã. E isso foi muito legal. Eu sei que você já sabe, mas eu vou relembrar, tá? Em 1820, um cara chamado Ørsted, ele fez um experimento que era mais ou menos assim, ó. Ele fez um circuito elétrico, beleza, colocou uma chavezinha nesse circuito, uma lâmpadazinha, ticundeiro, show. E aqui ele colocou uma bússola. Eu quero uma bússola. Tá aí, colocou lá. E quando ele fechou esse circuitozinho aqui, a bússola fez, ela virou pro lado. Eita, professor! Foi. E daí ele abriu o circuito. Quando ele abriu o circuito, a bússola voltou ao normal. Daí ele fechou o circuito. Quando ele fechou o circuito, a bússola voltou pro lado. Ele falou, caramba! E daí ele descobriu que toda vez que passa corrente elétrica por um fio, é gerado em torno do fio um campo magnético. Isso aí você já sabe, certo? Porque você já calculou campo magnético num espira, campo magnético num fio reto, num solenoide, força magnética tudo que é jeito, força magnética entre fios, isso tudo você já sabe. Legal. Só que quando ele descobriu isso, resumindo, o que ele descobriu foi, eu consigo gerar ímã através de corrente elétrica. Tanto é que hoje a gente tem os eletroímãs que falam. Um eletroímã é justamente o ímã que eu consigo ligar e desligar. Então, por exemplo, naqueles lugares de ferro velho, que eu preciso levar um carro daqui pra cá, mas o carro não funciona, professor. Pois é. Daí você pega aquele maquinão, você vai assim, ó, coloca aquele trambolhão em cima do carro, liga o ímã, através de corrente elétrica, liga, ele vira um ímãzão, daí pega o carro e leva, ó, pra onde quiser, sacou? Então eu consigo formar eletroímãs. Inclusive, muito das campainhas de casa é formado por eletroímãs. Olha que doideira. Beleza. Então, em 1820, o Ørsted descobriu que eu consigo gerar ímã através de corrente elétrica. Show, prof. Até aí, tudo bem. Só que quando ele descobriu isso, as pessoas começaram a se perguntar, se eu consigo gerar ímã através de corrente, será que eu consigo gerar corrente através de ímã? Será que eu consigo gerar corrente elétrica através de ímã? Essa é a grande pergunta. E começou uma revolução e todo mundo tentando procurar e provar isso aí. E eis que 11 anos depois, quase 12, chegou um cara chamado Michael Faraday, que ele fez um experimento. E o experimento dele foi isso aqui, ó. Se liga nesse experimento. Olha só. Ele tem uma espira. Eu quero, professor? Uma espira. Um fio enroladinho. Acabou. É isso. Uma espira circular, certo? E ele ligou essa espira num galvanômetro. O que é um galvanômetro? Um galvanômetro é um dispositivozinho assim que ele consegue acusar se passar uma corrente baixinha por ele. Uma corrente que às vezes um multímetro não pegaria, o galvanômetro ele pega. Uma corrente baixinha. E ele não só acusa a corrente passando, como ele fala para você o sentido da corrente. Então se for para um sentido, o ponteiro faz. Se for para outro sentido, o ponteiro faz. Sacou? Para o outro sentido. Então essa é a brincadeira. Povo, não tem pilha aqui. Não tem bateria aqui. Não tem nada aqui. Tem um galvanômetro e um fio. Acabou. E daí ele pegou um ímã, o Faraday, e fez o seguinte experimento. Olha só. Pegou o ímã e ele aproximou dessa espira. E quando ele aproximou da espira, o galvanômetro. Ele, eita! Beleza, daí ele parou. Quando ele parou, o galvanômetro foi pro zero. Daí ele afastou o ímã. Quando ele afastou o ímã, o galvanômetro
Pro outro lado agora. Daí ele parou. Quando ele parou, o galvanômetro foi pro zero. O efeito sonoro sou eu que tô fazendo. Não sei se tinha efeito sonoro na época, tá? Mas, daí ele aproximou de novo. Quando ele aproximou o ímã, o galvanômetro. Daí ele parou. Quando ele parou, o galvanômetro. Você já entendeu, né? Ou seja, toda vez que ele movimentava o ímã em relação a essa espira, toda vez que ele movimentava o ímã em relação à espira, gerava na espira uma corrente elétrica. Ele conseguiu, em 1831, gerar corrente elétrica através de ímã. E isso foi a segunda revolução industrial. Boom! Física como sendo o motor da história. Então, o experimento de Faraday, foi um experimento muito elegante, que provou uma coisa muito legal, e a partir deste momento a gente conseguiu ter ideias para construir hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, usinas geotérmicas, usinas eólicas e por aí vai. Olha o tamanho da parada, isso aqui é muito show. Então esse é o experimento de Faraday. Para você entender como que acontece de você induzir uma corrente neste fio, eu preciso te falar o seguinte, o conceito de fluxo magnético. O que é fluxo magnético? Porque o que o Faraday descobriu é que toda vez que tinha uma variação de fluxo, eu movia o ímã, toda vez que tiver uma variação de fluxo aqui, eu vou ter uma corrente induzida. Show? Foi isso que ele descobriu. Mas, antes de eu te contar exatamente o que é essa lei de Faraday, deixa eu te perguntar, o que é fluxo? O que é fluxo? Fluxo de qualquer coisa, povo. Quando eu falo fluxo, pode ser fluxo de carros na estrada, pode ser fluxo de água num rio, pode ser fluxo de qualquer coisa. O que é fluxo? Pode ser fluxo de pessoas passando por uma porta, né? Quando você está na escola, bate sinal, tem 50 alunos por segundo passando pela porta. Isso é fluxo de pessoas. Fluxo é a quantidade de alguma coisa que passa num certo local, num determinado tempo. Fluxo é a quantidade de alguma coisa que passa num determinado local, num determinado tempo. Fechou? Isso é fluxo. Quando eu falo de fluxo magnético, eu estou falando quantidade de linhas de campo que passa numa espira num certo tempo. Fechou? Isso é fluxo. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma espira. Desenha aí, professor. Uma espira retangular. Por quê? Porque é mais fácil. Uma espira retangular. Beleza. E eu vou desenhar também um campo magnético ali. Campo magnético atravessando essa espira, ó. Tá. Deixa eu aumentar essa linha de campo aqui. Desenho também, tá? Aqui no fininho. Ó, mais um. Passou direto. Mais um aqui, mais um. Aí, show. Aqui, ó. Então eu tenho aqui essa linha de campo passando pela minha espira, certo? Fluxo é a quantidade de linhas de campo que passa por aquela espira por segundo. Isso é fluxo. No caso, se eu for contar, o fluxo seria 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui não está passando, né? 5 linhas de campo por segundo pela espira. Como que calcula esse fluxo? Eu vou calcular o fluxo fazendo isso aqui, ó. Fluxo é essa letra aí, φ. Ele vai ser igual a B vezes A vezes o cosseno de θ. Olhe bem para cá e não pisque agora. B vezes A vezes o cosseno de θ. O fluxo depende do campo magnético. Quanto mais intenso o campo, e você já sabe disso, quanto mais intenso o campo, mais linhas de campo por metro quadrado eu vou desenhar. Ah, professor, desenha um campo mais intenso? Desenho mais linhas aqui, ó. Sacou? Então, depende do campo magnético. Quanto mais intenso, maior o fluxo. Depende da área da espira. Se a espira fosse um maiorzinho, um pouquinho, tiquitinho, esse aqui passaria por dentro, né? Então, depende da área da espira. E aí que vem a parte mais, talvez, confunda a galera. É esse θ aqui, ó. E esse θ é o ângulo entre o campo e o vetor, se liga agora, normal à área. O θ é o ângulo entre o campo e o vetor normal à área. Professor, o que é um vetor normal à área? Cara, normal é sempre 90 graus, certo? Sempre quando eu falo normal, eu tô querendo dizer 90 graus. É isso, acabou. Beleza.
Se é um vetor normal a área, olha esse meu celular aqui. Tem aqui a minha capinha, a área, se eu for calcular a área disso aqui, né? Beleza, prof. Um vetor normal a área é um vetor assim, ó, que é 90 graus com a área. Ah, professor, tá pra lá, né? Isso é um vetor normal a área. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, não sei se eu dei essa impressão quando eu desenhei, mas a espira tá assim, né? E as linhas de campo estão indo nessa direção aqui, ó. Beleza, prof. O vetor normal a área é para lá. E o campo também é para lá. Logo, quanto que vale o ângulo entre eles? 0 grau. Se é 0 grau, quanto que vale o cosseno de 0 grau? Cosseno de 0 grau é igual a 1, né? Quer dizer que o fluxo é máximo. Nesse esquema que eu desenhei aí, quer dizer que o fluxo é máximo. Quando que seria um fluxo zero? Seria um fluxo zero se eu colocar isso aqui assim, ó. Deixa eu desenhar essa espira de outra maneira. Desenha aí, professor. Desenha. Ó. É a mesma espira, só que deitadinho. Daí eu pergunto, quanto que vale o fluxo aqui? Professor, não tá passando nenhuma linha de campo aí, né? Não, não tá. Por dentro da espira não, né? Se não tá passando nenhuma linha de campo, o fluxo é zero. Isso quer dizer, ó, tem campo? Tem. O campo tá aqui, né? Tem área? Também tem. A área da espira é a área da espira. O cosseno de θ é o ângulo entre o campo e a área. O vetor normal à área tá agora para cá assim, ó. E o campo tá para lá. Vetor normal à área para cima, campo para lá. Isso aqui dá quanto? 90 graus. Se dá 90 graus isso aí, cosseno de 90 dá quanto? Dá zero. Fluxo zero. Sacou? Então, ó, aqui o fluxo é máximo. Aqui o fluxo é zero. Porque isso aqui vai dar 90 graus e cosseno de 90 vale zero. Beleza? Sucesso? Então tá aí. Isso é o conceito de fluxo. É o quanto de linhas de campo passam numa certa área por segundo. Acabou. Isso é fluxo. É assim que eu vou calcular. É Bá cosseno θ. Beleza? Tá aí. Tá. O que o Faraday descobriu? Ele descobriu que toda vez, olha isso, toda vez que houver uma variação de fluxo numa espira, num fiozinho daquele ali, vai ter corrente elétrica induzida. Isso se chama indução eletromagnética. Aparece corrente ali entre aspas, do nada. Fechou? Então a lei de Faraday é isso aqui, ó. Vai ter uma força eletromotriz induzida, uma DDP induzida. Vai ter uma força eletromotriz induzida no fio se eu tiver uma variação de fluxo. Mas tem que ter variação de fluxo no tempo. Se tiver só fluxo, não tem corrente. Se tiver uma variação de fluxo, tem corrente. Por isso, quando ele parava, o galvanômetro ia para o zero. Quando ele se movia ou quando ele movimentava o ímã em relação à espira, daí fechou. Daí tinha variação de fluxo. E se tinha variação de fluxo, tem uma força eletromotriz induzida e, por consequência, vai ter uma corrente induzida. Essa é a lei de Faraday. Show? É isso que nos proporcionou a descobrir como que faz para gerar energia através de ímã. E toda energia, 99% dessa energia é gerada através de ímã, da energia do planeta. É ímã lá se movendo. Professor, se eu tiver ímã em casa, eu consigo gerar energia? Consegue. Se você movimentar o ímã em relação a um fio, você só fecha o fiozinho aqui, ó. Só fecha aqui e movimenta o ímã aqui, ó. Se você quiser ligar o fio num LED, por exemplo, e movimenta o ímã bem rápido. Quanto mais rápido, melhor. Porque daí maior será a variação de fluxo, certo? Se você movimentar bem rápido, daí você vai ter lá uma corrente elétrica induzida. Show? Beleza? Então, essa lei de Faraday, deixo aí com você. Pensa nisso, porque é bem interessante isso aqui. E depois a gente aplica para outras coisas mais legais até. Sucesso? Valeu, povo! Professor Andresca por aqui. Até a próxima. Tchau!